Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com cada um de vocês? Meu nome é Cleiton, tenho 33 anos, participo da comunidade Campinas São José. Sou servo do grupo de oração Sopro de Vida. Tenho a graça de ser ministro da Sagrada Eucaristia, ministro da Palavra de Deus, servo do Ministério de Intercessão. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, também nesses próximos 2 anos, sou coordenador da Forania de São José. Sou casado com a Andréia. Hoje não pôde estar comigo, mas está intercedendo por mim. Também é servo do nosso grupo de oração. Pega a sua palavra no livro de Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 19 a 22. Antes de iniciarmos a leitura desta palavra, eu quero iniciar com uma frase de Santa Teresa Benedita da Cruz, onde ela vem nos dizer: ter coragem é ir mesmo estando com medo. Quem procura a verdade, busca procurar a Deus com verdade, consciente daquilo que está procurando. Primeiro, mesmo que eu tenha medo de encontrar a Deus, de ter um encontro pessoal com Deus, eu devo ir mesmo assim, eu devo ir mesmo com medo. E nesta noite o Senhor, Ele quer te fazer uma proposta. Enquanto eu rezava por este grupo de oração, o Senhor, Ele me mostrava pessoas com medo de conhecê-lo, com medo de ter um encontro pessoal com o Senhor. E o Senhor, Ele nesta noite, Ele quer te dizer: mesmo que você tenha medo, abra o teu coração. Não tenha medo de conhecer a palavra de Deus, a promessa de Deus para a tua vida. O trabalho é árduo, sim, com certeza, mas com a graça de Deus, o Senhor sempre estará do teu lado para te levantar. Mesmo que você esteja caído, o Senhor estará pronto para te levantar. Mesmo que você esteja derrubado, sem forças nenhuma, o Senhor está pronto para novamente te dizer: filho, levanta-te, segue-me, levanta e segue-me. E nesta noite conheceremos verdadeiramente a promessa de Deus para cada um de nós na nossa vida. Pega lá então, Efésios capítulo 2, versículo de 19 a 22, onde vem nos dizer: consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício, que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua palavra, meu amado irmão, minha amada irmã. Quando beijamos a palavra de Deus, beijamos a própria promessa que é Cristo Jesus, o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Quando entendemos que a promessa de Deus, ela é escrita, inspirada pela ação do Espírito Santo, para que cada um de nós a conhecêssemos. E nesta noite, São Paulo, ele quer nos mostrar, primeiro, que nós já não somos mais hóspedes. Depois também não somos mais peregrinos. Mas, olha uma grande promessa: somos concidadãos dos santos. O que é um santo? Alguém sabe me dizer? É uma pessoa separada, trazida de lado, trazida para conhecer a promessa de Deus. Você foi separado do mundo para estar nesta noite buscando ser concidadão dos santos. Já pensou algum dia alcançarmos o reino dos céus e estarmos do ladinho desta figura aqui? São Padre Pio. Qual é o teu santo de devoção? Fala o teu santo de devoção. Santa Teresinha, qual mais? Qual mais?
São José, quem mais? Sagrado Coração de Jesus, quem mais? São Bento. Agora você imagina São Paulo falando a cada um daquelas pessoas, daqueles gentios que ali estavam, onde São Pedro ele pregava para que todos aqueles que iriam alcançar a salvação somente seriam aqueles circuncidados, mas São Paulo diz: opa, com Cristo todos os nossos pecados foram remidos na cruz do madeiro, então eu fui separado. É por graça que você foi salvo, é por graça que a tua salvação chegou até cada um de nós. E São Pedro ele diz: não, mas eu posso até comer com os gentios, mas quando chegar os meus concidadãos, eu devo me separar deles. Isso vemos no capítulo dos Gálatas, no capítulo 2, onde São Pedro, ele está no meio dos gentios, ele come no meio dos gentios, mas quando está para chegar os outros apóstolos, o que São Pedro faz? Por medo daquilo que as pessoas iriam falar, ou até mesmo por medo do que os judeus poderiam pensar, o que ele faz? Ele se retira para ir junto daqueles circuncidados. E São Paulo vendo, então, ele chama, tu és o primeiro Papa, tu é aquele que dará o direcionamento da igreja, e é preciso que não haja separação. Quando Cristo remiu os nossos pecados na cruz do madeiro, ele tirou aquela separação do templo, onde de um lado somente poderia ficar os judeus, do outro lado a separação, onde poderia ficar os gentios e todos os outros povos, e os gentios e os outros povos não poderiam avançar para a parte onde estavam os circuncidados, os escolhidos. E ali então São Paulo lhe diz: ei, Cristo já nos salvou, Cristo morreu numa cruz para sermos salvos. Então ele quebrou esta tábua da separação, ele retirou a tábua que separava. Então não há mais separação, não há mais separação diferenciada. Olhou? Fala para ela: meu irmão, minha irmã. Pergunta a ele: você é um Oikeios? Pergunta para ele: você é um Oikeios? Pergunta: Oikeios, você é um Oikeios? Sabe o que quer dizer Oikeios? Quer dizer que é um membro direto da família de Deus. Você é um Oikeios, sim ou não? Sim, somos um Oikeios, aquele que é separado do mundo para ser membro exclusivo, direto da família de Deus. Se somos separados, se fomos retirados do mundo para estarmos na presença de Deus, somos membros, somos filhos, concidadãos dos santos. E quanto mais eu estou na presença dos santos, muito mais eu vou me tornando a imagem e semelhança daquele que me criou, daquele que me gerou, daquele que me fez ser transformado, ser retirado da presença do mundo. E vem nos dizer a palavra concidadãos ainda, vem nos dizer que é aquele que em relação ao outro nasceu ou vive no mesmo país ou na mesma cidade que esta pessoa. Você quer viver na mesma cidade ou no mesmo país que esta pessoa, sim ou não? A santidade, ela nos é um caminho a ser escolhido. Ela não nos é uma obrigação. Eu posso ter o direito de escolha. Se eu quiser a santidade, eu busco a santidade. Se eu não quiser, eu sigo outro caminho. E glória a Deus. Só que cuidado que no final deste caminho pode não ter um anjo à tua espera, ou pode ter um anjo. Pode ser aquele anjo da morte e te leve para a morte eterna. E do outro lado pode ter um caminho tortuoso, cheio de pedras, pedregulhos, espinhos, que podem te cravar na carne. Mas ao passar este caminho, você encontrar Cristo Jesus com os braços abertos da divina misericórdia, dizendo: vem, filho, vem fazer parte da cidade celeste. Olha a graça que teremos se alcançarmos um dia a glória eterna. Participaremos com Cristo Jesus da glória celeste, da cidade santa, da nova Jerusalém, o novo Pentecostes que acontece
efusivamente dia após dia, sem ter fim. Uma alegria plena em adoração contínua a nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, a segunda que ele vem nos convidar é ser membros. Para que eu seja membro de uma família, eu tenho que buscar quem? Uma família, para formar uma família tem que ter o pai, a mãe e os filhos. Quem é o pai? Quem é o pai? Eu acho que eu estou um pouco surdo dessa orelha, não estou conseguindo ouvir. Quem é o pai? Deus. Quem é a mãe? Nossa mãe Maria. Nossa mãe Maria junto à mãe igreja. Quem são os filhos então? Cada um de nós, okeios, aqueles que fazem parte e somos membros exclusivos, membros diretos da família de Deus. Neste primeiro ponto, somos convidados então a ser edificados no fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Na antiguidade, o que era a pedra angular em uma construção? Era uma pedra grande, quadrada, em formato quadrado, que era colocado no canto da casa, e através daquela pedra iniciava-se todo o fundamento da casa. Sobre aquela pedra começava-se a fazer o formato daquela casa. Jesus é a pedra angular. Jesus é aquele que dá o ângulo da nossa casa, do nosso coração. Jesus, ele tem que estar no centro do nosso coração, para que dentro do nosso coração seja gerado este grande edifício. E vem nos dizer ainda a palavra: edificados pelos apóstolos e profetas. Quem são os apóstolos e profetas? Se Jesus é a pedra angular, quem são os apóstolos e profetas? As colunas da igreja, as colunas do templo que se fazem presente, que vão se levantando para que a igreja seja una, santa, católica, apostólica, romana. Temos que ter as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e também a santa tradição. E quanto mais eu conheço a Santa Igreja, muito mais eu me apaixono, muito mais eu me aproximo, muito mais a vontade de conhecer a verdade, a qual Santa Teresa nos fala. Essa vontade de conhecer a verdade, mesmo com medo, mesmo eu estando intimamente tendo medo, eu continuo dando um passo na fé, continuo buscando testemunhar o verdadeiro poder de Deus na minha vida, buscando conhecer o verdadeiro poder na minha história. E quanto mais eu conheço a Deus, muito mais intimamente ligado com Ele eu busco ser, muito mais intimamente conhecedor da promessa de Deus eu vou sendo. E ainda mais, quando eu começo a conhecê-lo verdadeiramente, eu vejo que o poder é todo dele. Eu sou apenas um servo, e quanto mais eu sirvo a Deus, muito mais eu vou testemunhando o verdadeiro poder de Deus, muito mais eu vou mostrando que sem Deus eu não posso fazer nada. E até mesmo São Paulo, lá na carta aos Gálatas, no finalzinho, ele vem nos dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quanto mais eu me torno a imagem e semelhança de Deus, a minha humanidade ela vai sendo deixada de lado, e a minha santidade ela vai sendo exalada, ela vai sendo transmitida, vai sendo espelhada naquilo que eu vou me tornando. Se eu vou conhecendo a Jesus Cristo, eu vou me tornando o seu reflexo. Quando eu olho no espelho de manhã cedo, quem eu vejo? Será que esta imagem está sendo a imagem de Cristo Jesus? Será que quando eu pego a minha identidade, quem eu sou? Já experimentaram olhar para a sua identidade e olharam na sua identidade e fizeram essa pergunta? Quem eu sou? Humanamente falando, eu sou Cleiton Marcos Machado, mas quem eu sou diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu tenho sido a mesma pessoa? Será que eu tenho sido o mesmo servo de Deus, a mesma pessoa sem máscara alguma? Será que eu tenho sido a mesma pessoa para as pessoas que estão lá fora? Será que eu tenho amado as pessoas que estão lá fora da mesma forma que eu tenho buscado amar as pessoas que estão dentro da igreja? Será que quando eu encontro uma pessoa,
passando por uma necessidade, e nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dizer: tudo que fizeres a um pobre ou pequenino, fará a mim. Será que eu tenho tido a mesma identidade de ser católico, apostólico, romano, servo de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu tenho sido? Ou apenas eu quero buscar ser concidadão dos santos, mas não quero buscar as responsabilidades que isso me traz? Será que eu quero que Jesus seja a pedra angular da minha construção, mas não quero ser fundamento de nada? Não quero ter o fundamento, não quero ter o conhecimento, não quero buscar a santidade? Será que Cristo Jesus então está sendo a pedra angular do nosso coração? Isso ainda vem nos trazer uma reflexão ainda mais profunda, que quando vem nos dizer: é nele que todo o edifício harmonicamente disposto se levanta e forma um templo santo. Agora ele muda. Lembra que no começo ele falava sobre a família, que somos famílias de Deus, que somos membros diretos da família de Deus? Agora São Paulo nos traz novamente do outro ângulo, que se eu sou filho de Deus, formado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, que tenho Ele como pedra angular do meu coração, da minha vida, se eu sou este filho, eu busco harmonicamente ver e conhecer todo o edifício, harmonicamente disposto, ele forma um templo santo do Senhor no meu coração, na minha vida, na minha história. E quanto mais eu vou conhecendo a Deus, muito mais eu vou testemunhando o poder de Deus, muito mais alegria plena em Deus eu vou me tornando, mesmo estando na dor e no sofrimento. A dor e o sofrimento, eles passam, a alegria ela passa, o desejo de ajudar o irmão passa, sim ou não? Sim, passa. Mas eu devo testemunhar o amor de Deus na minha vida e olhar para aquela pessoa mais pobre ou pequenina e dizer: meu irmão, mesmo sem vontade eu quero te ajudar, mesmo sem vontade alguma, mesmo estando na dor e no sofrimento, eu quero estender a minha mão para te levantar. Quando eu ajudo o próximo, o maior ajudado sou eu. Quanto mais eu estendo a mão ao próximo, muito mais eu estou ajudando a Cristo Jesus. Tudo que fizeres a um pobre ou pequenino, estaremos fazendo a Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta pedra angular na nossa vida vai se transformando este grande edifício, que é por aquilo que a gente fez agora há pouco. Se somos salvos pela graça de Deus, somos edificados pelo Espírito Santo. E quanto mais eu sou edificado pela ação poderosa do Espírito Santo na minha vida, muito mais o testemunho vivo e verdadeiro vai se tornando presente na minha vida. Muito mais o testemunho vivo e verdadeiro vai se tornando esta consequência. Testemunhos maravilhosos que a gente vai vendo na nossa vida, milagres e prodígios vão acontecendo na vida daqueles que creem na promessa do Senhor. Meus amados, eu quero testemunhar. Em 2018 eu estava todos os dias, por cerca de 8 meses eu ia diante do Santíssimo, estava lá, adorava Jesus todos os dias. E um dia na capela do Santíssimo, em adoração, eu estava sem vontade alguma de rezar, de falar qualquer coisa para Jesus, mas eu estava lá. Só abri a minha palavra e fiquei diante do Santíssimo, sem falar uma palavra, sem olhar as Sagradas Escrituras. E vejo um pai desesperado que adentra aquela capela do Carmela Dutra, se ajoelha diante do Santíssimo, e ele levanta, e quando ele está indo embora, ele me vê ao lado dele e fala: meu filho, será que você pode rezar um pouco pela minha filha? Ela está internada aqui, está com leucemia, e o câncer está se multiplicando, está passando para os seus órgãos. Falei: irmão, vamos lá, tem um pouquinho de tempo ainda. Eu trabalhava no EMOSC, começava às 9 horas, isso era umas 8 e pouquinho. Vamos lá então. Peguei as Sagradas Escrituras e fui. E no caminho eu vinha pensando: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E não vinha nada no meu coração. Quando eu cheguei no quarto, eu vi aquela menina
completamente amarelada. Para quem já viu uma pessoa com câncer, com leucemia, a pessoa ela fica irreconhecível. Ela fica com uma cor completamente triste. Até a cor é triste. Quando eu cheguei lá, aquele semblante daquela jovem estava completamente triste, abatido, sem poder sequer dar um sorriso, 15 anos de idade, onde muitos de nossos filhos têm essa idade. E quando eu cheguei no quarto dela, me apresentei, falei que eu era servo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali então eu comecei a apresentar o Jesus, o meu Jesus, o Jesus que eu conheço, o Jesus dos milagres, o Jesus dos prodígios, o Jesus que me salva, que me liberta, que me faz todos os dias me apaixonar por Ele. E quando eu comecei a falar de Jesus a ela, o brilho no olhar dela começou bem pequeno. Quando eu comecei a falar de Jesus, quando eu comecei a falar dos milagres que Jesus havia feito na vida de cada uma daquelas pessoas, e eu falava a ela: se creres, Deus pode fazer isso na tua vida. E aquela jovem começou a dar um sorriso, e eu falava no meu coração com Jesus: ah, Senhor, dia 13 de janeiro, Senhor, vai ser o meu aniversário, e o meu maior presente vai ser fazer um grupo de oração na Capela do Carmelo Adulta para esta jovem, para que ela te conheça da mesma forma que eu o conheço, Senhor. Dia 13 de janeiro, falamos com as irmãs: irmão, não dá para fazer, tem muitas crianças pequenas, até vocês podem fazer, mas não pode fazer bagunça. E você já viu um grupo carismático de jovens não fazer bagunça, mesmo que seja na Capela do Carmelo Adulta? Quando chegamos naquele dia 13, convidamos alguns irmãos, fomos até aquela capela, e lá então chamamos aquela jovem, seus familiares ali estavam, seu irmão, seu pai, sua mãe, e ali começamos a louvar a Deus primeiro, cantamos, louvamos a Deus, fizemos a oração inicial. O Ismael anunciou a palavra de Deus, o amor de Deus, o querigma do amor de Deus àquela jovem, e ali o coração daquela família começou a se abrir. Ali então apresentamos o Espírito Santo a eles. E quando chegamos diante do Santíssimo e começamos a orar por elas, as irmãs passavam atrás da capela. E ali elas ficaram um pouquinho do lado e ficaram ali bebendo da graça conosco. Quando então começamos a rezar pela Nayane, aquela jovem começou a chorar copiosamente. E Jesus, ele dizia ao meu coração: filho, diz a ela, filho, se ela quiser eu posso curar ela. Cheguei perto dos ouvidos dela e falei: filha, Jesus, ele te disse: se queres eu posso te curar. Ela falou: eu quero. E Jesus dizia ao meu coração: diz a ela ser curada pelo nome de Jesus. Aquela jovem caiu em prantos, chorava copiosamente. Na segunda-feira tinha os exames para fazer, para ela iniciar o tratamento da quimioterapia, radioterapia. E ela me liga umas 4 horas da tarde chorando que ela havia feito todos os exames e os médicos não estavam entendendo o porquê, o que havia acontecido de 2.900 células cancerígenas que haviam se espalhado pelos seus órgãos. Já não haviam mais células, havia somente 100 células cancerígenas. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi liberada na terça-feira para ir para a sua casa. 30 dias após, ela fez todos os exames novamente, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ela está viva, está consciente do milagre que ela recebeu na casa dela, para a sua família. E o grande milagre que o Senhor quer te dizer nesta noite é que você acredite, é que você testemunhe o poder de Deus na tua vida. O poder de Deus, ele nos é dado para que testemunhemos. E muitas vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece que muitas vezes somos igual a Pedro. Recebemos um grande chamado, recebemos um chamado grandioso, recebemos o poder de Deus nas nossas mãos, e o que acontece conosco? Guardamos para nós mesmos. Temos medo de testemunhar o grande poder de Deus na vida do irmão.
Temos medo de testemunhar o grande milagre que Deus fez na minha vida para mudar a vida do meu irmão. Temos medo de pegar na mão deste nosso irmão que está do nosso lado e profetizar a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para a vida dele. E muitas vezes, sabe o que acontece? Quando não profetizamos ou não proferimos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para a pessoa que está do nosso lado, muitas vezes a pessoa abandona a fé, muitas vezes a pessoa deixa de acreditar em Deus, muitas vezes a pessoa abandona a sua família porque aquela noite ela tinha dado a Jesus um ultimato que era a última vez que ela iria dar uma chance para Jesus. Se ele não falasse com ela naquela noite, ela abandonaria a sua fé. E muitas vezes tem acontecido isso. Temos sido omissos com a palavra de Deus, temos prostituído o evangelho de Deus, porque não temos tido a coragem de, mesmo com medo, ir adiante. Mesmo com medo, assim como nos diz Santa Teresa, dar um passo na fé e dizer: eu acredito, eu creio na promessa do Senhor, eu creio que o meu filho pode ser curado, eu creio que o meu filho pode ser liberto das drogas, eu creio que a minha família pode ser completamente restaurada, eu creio que o meu pai que bebe todos os dias, ele pode ser curado, eu creio que a minha mãe, que todos os dias ela quer sair para a prostituição, ela também pode ser curada, ela pode louvar a Deus. Eu creio. E quando São Paulo vem dizer a esses filhos, ele vem nos dizer a cada um de nós: sois concidadãos com os santos. Tu és um escolhido para estar nesta noite aqui, para ser separado do mundo, para ser diferente das pessoas que estão lá fora. As pessoas que não conhecem a Deus, elas não podem testemunhar a verdadeira graça que Deus fez na vida delas, porque elas não o conhecem, nunca ouviram falar. Triste de nós que o conhecemos, que estamos de joelhos, que dizemos que o amamos, mas que esquecemos de testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Há uns 8 anos atrás, quando eu assumi a minha caminhada de fé, sabe qual foi a promessa que eu falei a Deus? Sabe qual foi a conversa que eu tive com o Senhor? Senhor, tudo seja feito para os outros, Senhor. Eu quero te pedir sempre para os outros, Senhor, e não quero te pedir nada em meu favor. Se algum dia, Senhor, eu pedir, que o Senhor me lembre dessa promessa que eu estou fazendo com o Senhor hoje. E meus irmãos, toda a minha vida, tudo aquilo que eu tenho feito, eu somente coloco nas mãos do Senhor e digo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, que seja feito conforme tu queres, Senhor. Senhor, que este projeto não seja a minha vontade, mas seja a tua, Senhor. Se for de tua vontade, que assim avance. Se não for, retira da minha vida. Se for para que eu me afaste de você, retira da minha vida. E assim tem sido. E o Senhor tem me honrado em todos os dias da minha vida. E uma das promessas que o Senhor fez no início da minha caminhada: cuidai dos meus, que eu cuidarei dos teus. Sede fiel no pouco e eu te concederei mais. Sede fiel no pouco e eu te concederei mais. Passei por muita tribulação, passei por muito sofrimento. Cheguei nessa cidade, comi o pão que o diabo amassou, mas por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje tenho minha empresa. Já faz 2 anos, fez 2 anos em março deste ano. Nesta última sexta-feira fechei um grande contrato para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, onde poderei dar emprego a mais uma pessoa, onde poderei também ajudar mais pessoas. E quanto mais eu sou fiel no pouco, o Senhor ele vai me dando mais. Eu falava com o Ale hoje à tarde, era 5 horas da tarde, eu estava lá na Pinheira ainda. Eu tinha que ir para casa tomar banho, pegar o meu carro e depois vir para cá. Saí de lá, era 15 para as 6. Meu Senhor, só por tua graça.
E quando eu estava no caminho, quase chegando em casa, o desânimo começou a bater uma vontade de não vir, uma vontade de dizer para o Ale, se vira aí, hoje não vai dar não, já está em cima do laço. Era 6:30 da tarde, eu não tinha chegado em casa ainda. E eu falei para ele, qual foi a palavra que eu te falei? Se for da vontade do Senhor, estaremos aí. Prepara a pregação, se mesmo eu chegar atrasado, você vai iniciando que a gente vai chegar e a gente dá continuidade. Quando eu estava chegando em casa, olhando para a cama, faz tanto tempo já que eu não durmo umas 8 horas direto. Quando eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei na cama, a vontade era de dizer, não vou. E eu falava com Jesus, eu não quero ir. Jesus, eu não quero ir. Mas por tua graça, Senhor, eu vou. Porque foi pela graça do Senhor Jesus Cristo é que eu posso estar aqui hoje, testemunhando o grande poder de Deus na vida da Nayane, na minha vida e na vida de muitos irmãos, ao qual tiveram um encontro pessoal, seja por uma oração, seja por um rosário às 4 horas da manhã dedicado àquela pessoa, seja pela cura de 2 pessoas que já foram curadas pelo câncer, por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, pela oração. E se você tiver fé, se creres, você vai ver a glória de Deus. Quem leu o Evangelho de hoje? Ninguém leu o Evangelho de hoje? Jesus, Maria e José. Quando chegar em casa você vai ler. Oh, graças a Deus. Tenha a coragem de abrir o Evangelho de hoje. Você vai ver que Jesus, quando ele está a passar pela cidade, ele vê um servo do rei, e o servo do rei diz, Senhor, meu filho está a morrer, vem comigo lá em casa para que o meu filho não morra. E Jesus, ele diz, filho, pode ir para tua casa, teu filho já está curado. E o que aquele pai fez? Baixou a cabeça e foi para casa chorando? Sim ou não? Não. Ele acreditou na promessa de Deus. Chegou na sua casa, perguntou aos seus funcionários, eles falam, foi por cerca de 1h da tarde que ele foi curado. E ali então ele vê que foi a mesma hora que Jesus tinha proclamado, vai para tua casa, teu filho está curado. Precisamos ter uma fé expectante, em acreditar que somos concidadãos dos céus, concidadãos dos santos, filhos, membros da família real de nosso Senhor. Do contrário, vamos ficando pelo caminho e não temos a coragem de avançar na nossa fé. Não temos a coragem de avançar no ministério que o Senhor tenha tanto tempo nos chamado. Não temos a coragem de dizer o nosso sim ao que o Senhor nos chamou. E acabamos muitas vezes abandonando a nossa fé. Se não temos Jesus como edifício, a peça central da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que habita no nosso coração vai sendo deixado de lado. E todas as coisas do mundo vão sendo colocadas como entulhos na nossa vida. Até chegar o momento em que não haverá mais espaço para Jesus e somente haverá espaço para a morte eterna. Mesmo com medo, tenha a coragem de dar um passo. Quem procura a verdade, busca procurar a Deus com verdade, consciente daquilo que está procurando. Eu devo ter consciência daquilo que eu devo estar procurando nesta noite. Fica de pé neste momento. Vamos rezar de uma forma consciente. E nesta forma consciente, eu quero que você veja toda a tua história. Vai relembrando desde a tua infância. Vai relembrando lá da tua infância, quando você era uma criancinha, quando você brincava no seu jardim, no parque. E vai relembrando todos os seus momentos. Momentos de dor, de sofrimento, de alegria. E cada momento que você vai lembrando, você vai falando, Senhor, eu te louvo por este momento na minha vida. Eu te louvo por este momento da minha vida eu ter passado, Senhor, porque
Do contrário, eu não estaria aqui hoje para o reconhecer como Tu és, Senhor. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, de uma forma concreta, consciente. Dentro da tua infância, e o Senhor, Ele me mostra jovens que foram abusadas pelo seu próprio pai e que não perdoam o seu pai. E o Senhor, Ele te diz que nesta noite é necessário que você libere o perdão ao seu pai. Você que tanto tempo atrás proclamou uma palavra de maldição sobre a vida da tua mãe, que pelo nome de Jesus Cristo, por intercessão de São Padre Pio, seja quebrada toda maldição sobre a tua casa, sobre a tua família. Toda palavra de maldição seja retirada pelo nome de Jesus. Palavras infrutíferas, Senhor Jesus, eu vos peço que nesta noite o Senhor mostre, Senhor, o caminho da misericórdia, Senhor. O caminho da liberdade no Espírito, Senhor. O caminho da ousadia, Senhor, de largar tudo para te buscar nesta noite. Liberta, Senhor Jesus, este teu filho, Senhor, que há tanto tempo sofre, Senhor Jesus, que há tanto tempo tem sofrido pela perca de sua mãe. Mostra, Senhor, o caminho da liberdade no Espírito, para que ele reconheça verdadeiramente o seu poder, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu vos peço, mostra-lhe, Senhor, todas as coisas, tudo aquilo que necessita ser curado nesta noite, Senhor Jesus. Eu vos peço, para que deem testemunho da verdade. Tu és a verdade, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, sobre esta noite, sobre este lugar, o dom da cura, o dom da libertação, para que todos vejamos, Senhor Jesus, os teus prodígios e milagres, Senhor, e para que creiamos na tua promessa, para que creiamos, Senhor Jesus, que só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Só tu tens palavra de vida eterna. Escute esta canção e faça dela a tua oração. Faça dela a tua libertação. Faça dela com que o Senhor Jesus visite o teu lar, a tua família, os membros que mais necessitam. E aqui o Senhor, Ele coloca uma mãe que reza muito por um jovem que tem andado por caminhos tortuosos. E o Senhor, Ele te diz, mãe, o Senhor, Ele te diz que você verá a mudança radical na vida do seu filho pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você dê testemunho do que o Senhor fez por ti, do que o Senhor fez pela vida do teu filho. Levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, confia no Senhor e segue. Deus conta com você.